esse vídeo também é mais uma conversa, né, sobre esse crash do Bitcoin. Se você acompanhou o vídeo anterior, você viu que eu estou posicionado 100% em Bitcoin. Apesar dessa queda no preço do Bitcoin, eu ainda permaneço otimista. Apesar de toda essa queda que a gente viu, a gente tinha ali um caos enorme nas bolsas mundiais, né? Se a gente levar em consideração a queda do S&P 500, a gente viu que geralmente o S&P 500, ele, quando cai 20%, é um caos total. Mas o Bitcoin, quando o S&P 500 ele cai, né, geralmente, o Bitcoin cai muito mais do que 5, 10, 20%. No Corona Crash, por exemplo, foi em março de 2020, o Bitcoin caiu 50% em apenas um dia, né? Então, se a gente levar em consideração essa volatilidade anterior, trazer para hoje, o Bitcoin está muito menos volátil, né? Agora, no final das contas, né, a sexta-feira em que o Bitcoin ficou lateralizando, né, e não acompanhou a queda do S&P 500, basicamente se tratava ali de uma ratoeira, né, e o Bitcoin lateralizou no sábado e no domingo veio o grande crash. Mas se a gente analisar o mercado de criptomoedas como um todo, você vai ver que essa queda do Bitcoin, ela está mais correlacionada ao mercado de criptomoedas como um todo, porque as demais criptomoedas, elas empurraram o Bitcoin para baixo. E por que isso acontece, tá? Muitas vezes, quando em corretoras descentralizadas, né, para dar liquidez a esses tokens, cria-se pools de liquidez com o par Bitcoin ou tokens de Bitcoin, por exemplo, né? E boa parte, quando começa a desvalorização, né, essas pools de liquidez empurram o preço do Bitcoin para baixo, né? A token de Bitcoin na rede. Outra coisa também que está incomodando bastante, provavelmente, o Bitcoin, são esses tokens de Bitcoin. Eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, né, sobre esses tokens de Bitcoin. Tem um monte, tá? WBTC, CB Bitcoin, BTCB, tem, sei lá, Solve BTC, enfim, tem uma porrada, TBTC. E muitos desses tokens, né, a chance desses tokens não ter lastro, né, ou seja, não ter as reservas em Bitcoin é muito grande. O protocolo, entre aspas, né, esteja criando Bitcoin do nada, né? E isso é jogado no mercado ali, né, no mercado DeFi, né, que a gente chama, sem de fato ser Bitcoin. E muitas pessoas são levadas, né, a comprar esse tipo de token com uma promessa ali de stake, eu ganho, né? Sabe que o risco disso é enorme, né? Você trocar seu Bitcoin por algo desse tipo, né? Algo por um recibo de Bitcoin com a promessa ali de rendimento, você pode acabar perdendo seu dinheiro. Bom, mas se a gente levar em consideração outras coisas positivas, né, com o Bitcoin ele está repetindo uns padrões, né, anteriores do ano passado, né? Se a gente levar em consideração o topo do RSI, né? O Bitcoin fez uma divergência em 3 vezes, né? Se você assistiu o vídeo técnico ali de análise técnica do Bitcoin, o Bitcoin faz uma divergência, né, 3 vezes no RSI e ele marca ali o fundo, ali por volta de 50 mil dólares. Então esse foi um ponto ótimo da gente comprar Bitcoin e podemos ter novamente isso acontecendo agora, né? A gente pode aguardar um pouco mais, o Bitcoin lateralizar por mais tempo e ter de fato um rompimento ali da média móvel de 20 dias, né? E de fato a gente seguir para mais altas mais para frente. Alguns vídeos, boa parte eu vou fazer mais nesse formato, né? Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários se você gosta mais desse tipo de vídeo, né? Em que eu faço mais conversas, né? Em que você pode ali, por exemplo, escutar esse vídeo almoçando, tomando um café ou, por exemplo, jantando, né? Tomando um banho, né? Você vai escutando. Caso o Bitcoin comece a lateralizar por mais tempo, né? E de fato a gente encontre um fundo ali nessa faixa de 75, 76 mil dólares, porque os 72 mil dólares já está sendo bastante visado, né? E quando um preço é visado, o Bitcoin costuma não ir nesse patamar, né? Como por exemplo, o Bitcoin quando ele estava antigo, né? Mas para quem é antigo, né? Quando o Bitcoin estava em 6 mil dólares, ele caiu para 3 e muitas das pessoas estavam esperando o Bitcoin cair para 1.000 dólares, né? E não foi o que aconteceu, né? O Bitcoin segurou nessas regiões e seguiu. Então, quando um preço é muito visado, geralmente, né, ele tende a retornar. Ou como, por exemplo, o fundo de dezembro de 2022, né, quando o Bitcoin fez fundo ali nos 15 mil dólares.
a narrativa era 10 mil dólares, 12 mil dólares, e o Bitcoin não foi nesses patamares porque era já muito visado esse fundo, né? E quem não, de fato, né, pegou esse fundo, né, ficou para trás, né, não pegou a grande alta do Bitcoin. Então, se o Bitcoin fazer de fato esse fundo na casa 76, 75, agora já está em 78 mil dólares, né? Eu pretendo provavelmente ali colocar um colateral do Bitcoin e do outro lado começar a tirar dólares, né, emprestado. E no DeFi, eu já venho falando para vocês, né, já tem as taxas, né, de empréstimo já estão muito baixas. Então a gente pode aproveitar nesse momento de baixa e também de preço, né? Porque o risco de liquidação do preço do Bitcoin ele diminui muito, né? Temos novidades, né? Por exemplo, a BIPA agora lançou uma funcionalidade que era apenas turbo, né? Agora você não vai precisar pagar, né, para ter crédito com garantia Bitcoin e USDT também, o que é uma vantagem, né? Eu considerava muito caro ali você utilizar o crédito com garantia em Bitcoin, sendo que você já pode pegar crédito em outra instituição bancária e sem custo, né? E também sem precisar de garantia, né? A vantagem, né, de você ter uma garantia Bitcoin é porque sua dívida está paga, né? Caso você não pague na data do vencimento, o que é absurdamente interessante, né? Bom, tem ainda nessa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, né? É algo, né, que não é positivo, né? Porque aí gera medo, né? Pavor nas pessoas, né? Investidores e ali empresas, né, os lucros são reduzidos das empresas, e isso impacta de fato as empresas de tecnologia, né, empresas que estão em outros locais que não sejam nos Estados Unidos, né, elas serão impactadas com essas tarifas, né, terão uma receita menor. Então isso não só impacta as empresas, mas também, né, força uma inflação para os Estados Unidos. Outra coisa também é a questão da dívida dos Estados Unidos, né, eles têm um prazo, né, se eu não me engano, até setembro para pagar essa dívida. Então, é uma dívida trilionária, né, e não tem como, né, eles vão ter que imprimir dinheiro porque é uma dívida impagável, né, 35 trilhões de dólares não tem como pagar, né. Então, o Bitcoin, na minha opinião, ainda é um refúgio, né, porque já vindo ali o ouro subindo. Quando isso está acontecendo é porque está rolando algo estranho, né? Impressão de dinheiro pelo mundo. E tem também a questão das taxas de juros, né? A gente viu que o governo americano precisa, né, rolar a dívida, né? E eles precisam baixar a taxa de juros de 10 anos. Então, para isso, né, eles estão causando esse caos no mercado para que as pessoas tirem dinheiro de risco, né, e levem para os títulos do governo americano. E de fato, né, se eles levar para o título do governo americano, no vídeo anterior eu falei para vocês sobre a marcação a mercado. Então você tem uma taxa de 4%, né, e o título tem um preço, né? Então se a taxa de juros diminui, né, tem mais demanda para esse título, significa que o preço do título aumenta. Então você pode ganhar muito dinheiro, né, com essa marcação a mercado. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso também, só sobre a marcação a mercado dos títulos do governo brasileiro, né? Eu não gosto de fazer lá, porque assim, os títulos do governo brasileiro, eu expliquei, né, no vídeo, a chance de eles não conseguir, né, baixar essas taxas de juros é muito alta, né? A perspectiva é de aumentar essas taxas de juros. Então, existe o risco de você esperar por muito tempo para resgatar esse dinheiro, né? Bom, mas uma coisa positiva, né, é que o que é possível ser feito é, por exemplo, pegar o seu Bitcoin, dar como garantia, né, e retirar esse empréstimo e você ganhar, né, com um juro acima do juro do empréstimo, que aí é o carry trade que você pode fazer, né? O que seria legal fazer isso com dólar, né? Já que, por exemplo, se você fizer isso e colocar na renda fixa em reais, se o dólar subir, né, não valeu nada, né, você ter ganhado o juro aqui no Brasil em reais, né? No primeiro momento, né, quando isso acontece, né, existe uma redução na taxa de juros, todos os mercados de renda variável caem, né? E se a gente puxar o histórico, o gráfico também, o ouro também seguiu essa queda, né? Então, é possível, né, que a gente continue vendo o Bitcoin lateralizando com quedas,
mas depois a recuperação do Bitcoin, essa é que é importante. E é nesse momento que você pode, né, de fato mudar, né, de vida. Por quê? Porque se o governo dos Estados Unidos conseguir baixar a taxa de juros, que a previsão de cortes já é 4 cortes para esse ano, e ele finalizar os cortes, significa que os títulos do governo americano não vão ter essa perspectiva mais de marcação ao mercado. Então esse dinheiro esse pessoal que ganhou dinheiro na marcação ao mercado vão pegar esse dinheiro e jogar agora na renda variável. E o Bitcoin é aquele que tem o maior risco-retorno, né, depois que isso aconteça. Apesar do S&P 500 estar caindo, o Bitcoin não está caindo tanto assim. O Bitcoin, se a gente pegar do topo ao fundo, ele está caindo por volta de uns 30%. Sendo que a bolsa dos Estados Unidos, o S&P 500, está quase nisso, está uns 20 e poucos por cento de baixa. Então, para o Bitcoin, eu estou considerando que o Bitcoin ainda está melhor, tá? Então, essa é a minha visão, né? Sobre a carteira de 10 anos, eu vou ver se eu consigo gravar a primeira parte, tá? Eu fiz mais compras, né? Eu tinha colocado lá na aba de postagem do YouTube, mas eu comprei mais, né? Aproveitei essas quedas, né? Eu tinha comprado em $83 mil, comprei 80, comprei em 78, depois quando caiu para 77 comprei mais, tá? Comprei mais um pouquinho hoje, né? Se der tempo eu faço um vídeo, então eu provavelmente vou sacar mais do que $100 dessa vez, beleza? Será o vídeo 10. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.